Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Na tela do seu dispositivo aparece matéria publicada pelo jornal Gazeta do Povo, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, em que traz o seguinte título: o que está em jogo no julgamento do STF que pode aumentar a rentabilidade do FGTS. Me acompanhe até o final, a fim de que você possa compreender o que de fato está em jogo nesse julgamento que se arrasta no STF desde 2014. Nós, em outra ocasião, já tivemos aqui a oportunidade de repercutir a informação de que o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, marcou para 6 de maio o julgamento da ação que pede a correção do FGTS pelo índice mais favorável ao trabalhador, no caso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Esta ação ela foi ajuizada pelo Partido Solidariedade e questiona exatamente isso, as perdas inflacionárias do FGTS. Por quê? O fundo ele é corrigido pela TR, a taxa referencial, e essa taxa ela fica abaixo da inflação, ocasionando prejuízo para os trabalhadores. Para que vocês compreendam, na atualidade o FGTS ele paga 3% de juros ao ano e mais a taxa referencial, a TR. Só que nos últimos anos essa remuneração tem ficado abaixo da inflação. E como bem diz a reportagem do jornal Gazeta do Povo, o saldo disponível na sua conta vinculada do FGTS acaba perdendo o poder de compra, acaba te dando prejuízo ao invés de te proporcionar lucro. Resultado: isto fica mais claro quando analisamos uma estimativa da própria Advocacia Geral da União. A AGU ela trabalha com um cálculo feito pelo Ministério da Economia, e esse cálculo feito pelo Ministério da Economia nos dá conta que o saldo das contas vinculadas do FGTS, seja ela ativa ou inativa, lá em 2018, a remuneração dessas contas, de acordo com o fator aplicado, ou seja, pela TR, chegaria a 382 bilhões de reais. Isso é a correção feita pela TR. Observe aqui a diferença. Caso essa correção monetária fosse feita pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, mais os 3% de juros ao ano, como é previsto na legislação, se pegássemos simplesmente o período de 2000 a 2018, ao invés de termos um pouco mais de 380 bilhões de rendimentos, teríamos aqui mais de 700 bilhões de reais em rendimentos. Veja o quanto que o governo está passando a mão no seu fundo. O governo está confiscando os seus rendimentos ao não fazer a correção pelo índice de correção adequado, mais favorável ao trabalhador. Caso essa decisão do Supremo Tribunal Federal seja no sentido de determinar a correção do FGTS pelo INPC, a rentabilidade, o lucro, a correção monetária do saldo depositado lá na sua conta vinculada do FGTS vai aumentar. Para vocês terem uma ideia, são mais de 700 mil processos de restituição que aguardam a continuidade do julgamento pelo STF, segundo informações do portal J, portal especializado em publicações de notícias jurídicas. Essas ações elas estão paradas desde que o ministro Luiz Roberto Barroso, nós repercutimos isto aqui no canal, que é o relator dessa matéria, suspendeu a continuidade de todos os processos até que o tema fosse apreciado pela corte. Nesse julgamento que está para acontecer no mês de maio, os ministros vão analisar a ação direta de incompatibilidade
inconstitucionalidade, a ADI 5090, que foi, como eu disse, apresentada lá em 2014 pelo Partido Solidariedade. Na petição ajuizada pelo Solidariedade, está disponível no site do STF, os autores da ação apontam que a TR ela sofreu uma defasagem muito grande a partir de 1999 em relação ao INPC. Ao comparar a TR com o INPC, nós temos aí uma diferença muito grande, causando prejuízo aos trabalhadores. Além da comparação da TR com o INPC, foi feita ainda uma comparação com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial, o IPCA-E. Esses índices são usados aqui no Brasil para medir a inflação de certo período. A matéria trata de outros assuntos, vamos focar aqui apenas no que diz respeito ao FGTS. No que se refere à data limite, eu recebo muitos questionamentos nesse sentido. Qual que é a data limite? Até quando eu posso ingressar com ação para reaver os rendimentos perdidos do FGTS? Há uma discussão doutrinária, há uma discussão inclusive na jurisprudência nesse sentido. Isso porque há muita dúvida em relação ao limite para que os trabalhadores possam ajuizar, para que os trabalhadores possam ingressar efetivamente com uma ação visando a correção do FGTS. A respeito disso, nós temos um julgamento do Supremo Tribunal Federal, que ocorreu lá em 2014, no sentido de definir a prescrição de causas ligadas ao FGTS em 5 anos. Agora é importante você observar aqui o seguinte: nessa decisão do Supremo Tribunal Federal, vou deixar o link na descrição deste vídeo, ficou estipulado que o prazo para ingressar com essas ações se esgotaria em novembro de 2019. Isto é o que diz a decisão do Supremo Tribunal Federal. Agora preste atenção aqui. A súmula número 110 do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, garante aos trabalhadores um prazo de 30 anos para pedirem a restituição na correção dos saldos depositados nas contas vinculadas do FGTS. Então aqui nós temos uma divergência entre as duas cortes superiores do país. A decisão do Supremo Tribunal Federal diz que a discussão judicial com casos que envolvam o FGTS prescreve em 5 anos. Enquanto que nós temos uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, STJ, súmula 210, que diz que os trabalhadores têm um prazo de 30 anos para pedirem a restituição da correção dos valores perdidos quanto ao saldo das contas no FGTS. Antes de pularmos para o próximo tópico, cabe esclarecer aqui o seguinte: eu recebo muitos questionamentos nesse sentido. Ô Walter, eu já saquei todo o dinheiro que tinha nas minhas contas vinculadas do FGTS. Caso o Supremo Tribunal Federal decida favoravelmente, eu terei direito a essa correção? Veja, a depender do caso, sim, porque será considerado o período em que os valores ficaram depositados nas contas vinculadas do FGTS. Suponha que você tinha valores depositados lá em 2002, em 2005 você sacou esses valores. Qual o período que será aplicado a correção? De 2002 a 2005. Esse foi o período em que os valores permaneceram depositados lá em suas contas vinculadas do FGTS, seja conta ativa ou inativa, tudo bem? Vamos a mais um breve histórico para que você entenda sobre decisões relacionadas ao FGTS. Lá em 2013, o Supremo Tribunal Federal considerou que a TR, a taxa referencial, era inapropriada, era inadequada para ser utilizada como base para a correção de perdas inflacionárias de papéis emitidos pelo governo. Essa decisão deu margem para a interpretação da revisão dos valores de benefício e a
consequente correção desses valores. Em 2018, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a TR deveria ser mantida como índice de correção monetária dos saldos das contas vinculadas do FGTS. Essa decisão a que o jornal se refere lá em 2018, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele disse basicamente o seguinte: olha, nós temos uma lei que disciplina a matéria, qual seja a lei número 8.036. Essa lei, ela trata da atualização monetária do FGTS, dentre outras coisas, sua movimentação, enfim. E aí o posicionamento do STJ foi no seguinte sentido: olha, para haver a mudança do índice de correção monetária, no nosso entendimento, seria necessário a edição de uma nova lei pelo Legislativo, pelo Congresso Nacional. Nós somos do Judiciário, não podemos aqui legislar sobre o assunto. Essa foi a decisão do STJ. Em 2019, o ministro Luiz Roberto Barroso determinou a suspensão de todos os processos relacionados à rentabilidade do FGTS até que a ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, seja julgada. Essa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, segundo ele, foi para evitar o trânsito em julgado das ações que se encontram em curso nos tribunais regionais federais, ou seja, nas instâncias inferiores. Ao ser decretada a suspensão, o processo não pode continuar. Ele será atingido pela decisão da ADI 5090, enquanto que, se o ministro deixasse os processos correr, poderia acontecer o trânsito em julgado e prejudicar alguns trabalhadores. Por quê? Se a decisão do Supremo for favorável, o trabalhador teria maior dificuldade para reverter uma decisão judicial a ele desfavorável. E para encerrarmos, essa ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5090, ela trata da constitucionalidade ou não do artigo 13 da Lei número 8.036 de 1990 e do artigo 17 da Lei número 8.177 de 1991. Link das informações na descrição deste vídeo. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.